Bom dia, irmãos. Estamos começando mais um culto nessa manhã. Infelizmente, com o teatro ainda vazio, eu diria para vocês agora para cumprimentarem uns aos outros. E como não tem como a gente ainda está distante, manda uma mensagem aí rapidinho para alguém no celular desejando bom dia, mas volta logo para o culto. Eu queria ler com vocês o Salmo de número 24, se alguém quiser abrir sua Bíblia aí, versículo 1 e 2. Salmo 24, 1 e 2. Diz assim: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. A gente é chamado a olhar agora para uma liderança perfeita. Em meio ao caos, em meio a problemas, existe uma liderança perfeita. E essa liderança, ela se encarnou, ela viveu entre nós, ela morreu por nós, ela ressuscitou. E por conta dessa liderança, por conta de Cristo Jesus, a gente pode ter esperança, a gente pode confiar nessa liderança perfeita. Vamos louvar a Deus por isso. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, Senhor, porque ao olharmos para ti, nós vemos uma liderança perfeita, nós vemos uma liderança em quem podemos confiar, uma liderança que nos dá esperança. Nós te agradecemos porque em Cristo podemos ver isso, podemos confiar nisso e podemos seguir confiantes, Senhor, viver confiantes em Ti, entendendo que por mais que algumas lideranças que passem por nossa vida sejam corrompidas pelo pecado, sejam problemáticas, existe uma liderança perfeita que é a Tua, Senhor. Possamos desfrutar isso durante a nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em
ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Eu quero convidar você agora a ler um texto comigo que está lá em Filipenses 2, dos versos 8 ao 10. Filipenses 2, de 8 a 10, que diz assim: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Quantas vezes a gente acredita que outras pessoas, outras situações, outros aspectos da nossa vida são aquilo que estão acima de todas as coisas? Nós temos o hábito, um péssimo hábito, de criar ídolos. O nosso coração é fértil em criar ídolos. Eu quero convidar vocês agora a gente ter um momento de oração e pedir perdão a Deus por essa nossa constante busca por construir outros deuses em nosso coração, por buscar outros salvadores. Pense sobre isso. Quem você tem elegido na sua vida como seu salvador, como o nome que está acima de todas as coisas? Só Cristo é o nome que está acima de todo nome. Vamos orar e pedir perdão a Deus por isso. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes em nossas vidas deixamos que outras coisas e outras pessoas tomem o lugar que é só teu. E isso nos envolve de tal maneira que nos perdemos em nós mesmos e perdemos a perspectiva de quem tu és e nos afastamos de ti, Pai. Te agradecemos porque tua graça nos alcança, tua graça nos traz de volta e nos ensina dia a dia quem tu és. Te agradecemos porque só tu és santo e porque tu és o nome que está acima de todo nome. Só a tua graça, o teu amor e o teu poder pode nos restaurar e nos aproximar dia a dia, cada vez mais de ti, Senhor. Nós te louvamos porque tu és grande, mesmo sendo grande, decidiu nos amar e vir até nós e nos trazer a ti, Pai. Que o nosso coração possa ser quebrado, que os nossos ídolos possam ser derrubados todos os dias e que só tu sejas o nome acima de todo nome. Em nome de Jesus. Amém. Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar. Tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar. Tomou por sendo seu
brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Olá pessoal, bom dia a todos. Eu sei que a cada vez mais que passa a gente já fica ansioso por poder recomeçar. Eu sei que muitas coisas, nós sabemos que muitas coisas já reabriram, mas esse é um momento de muita cautela. É um momento da gente poder observar que algumas coisas a gente precisa ainda tomar cuidado. A gente sabe da taxa de transmissão que ela baixou, hoje já está em torno em São Paulo de 0,84, ou seja, 100 pessoas infectariam 84 pessoas. Está abaixo de 1, isso de acordo com os protocolos, de acordo com os estudos, é um cenário muito bom. No entanto, a gente aqui como igreja, a gente tem se resguardado e também aguardado a legislação do governo municipal que diz que a partir do dia 27 os teatros estariam abertos. Quero dizer para vocês que nós estamos cuidando disso, que nós estamos elaborando o melhor protocolo possível para que vocês possam sentir seguros no nosso novo normal. Um ponto que não é tão legal assim é que a gente vai trabalhar com um número reduzido. Mais informações nós daremos a vocês ao longo dessa semana e eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar se todos nós nos mantermos juntos e cautelosos. Quero ler com vocês hoje na nossa série no livro de Lucas, no capítulo 4. Quero ler alguns versículos para vocês, onde Lucas vai narrar a Teófilo a respeito da
da autoridade de Jesus no início de seu ministério. A partir do verso 31, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. Ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Feche seus olhos, oremos. Pai, fale conosco mais uma vez, pois nós necessitamos, nós carecemos da Tua palavra. Me use no nome de Jesus para que o nome do Teu Filho seja visto, conhecido e que nele possamos aumentar a nossa fé. É no nome dele que eu oro e digo amém. Nós vivemos um momento de crise a respeito de autoridade. A gente sabe disso, a gente olha para o nosso cenário atual, a gente ouve determinadas canções, alguns influencers são mais, por exemplo, conservadores, por exemplo, como Kanye West, outros mais progressistas, um neoliberal como Emicidas, e a gente vê dentro da música ou no rap, por exemplo, citando o rap como exemplo, algumas canções que acabam trazendo determinadas confusões a respeito do significado da palavra autoridade. É fato que hoje, quando a gente fala de conservadorismo, a gente pensa em autoridade como algo que deve ser exercido de uma força de coerção. Essa é a primeira coisa que talvez venha em nossa mente, algo que leve à censura, algo que leve à castração e o medo. Há exageros e nós sabemos disso. Do liberalismo, por sua vez, eles olham para todas as figuras de autoridade e acham que isso é um tipo de exemplo de tirania. Confunde-se então autoridade, respeito, como algo que chama-se de ditatorial. A palavra autoridade, e para nós como cristãos, nós precisamos pensar que Deus estabeleceu autoridades no mundo para que o mundo pudesse ser organizado. Nós não somos anarquistas e também nem conservadores, radicais e muito menos liberais. Assim, eu espero, nós somos cristãos e por sermos cristãos, nós entendemos que Deus criou um mundo com um padrão organizacional. Deus criou o mundo de forma organizada. Ao olharmos para a criação, nós vemos a beleza da organização de Deus. E olhar para isso como seres humanos, nós começamos a entender que as normas, que as regras, que a vida em respeito às autoridades, entender o funcionamento disso, desde criancinha, as crianças entendendo a autoridade dos pais e depois para nós, já como adultos, entendendo as autoridades, faz com que a gente viva num mundo mais organizado, num mundo melhor, num mundo que espelhe um Deus de organização e principalmente mostra para nós que somos pessoas que entendem a autoridade divina e também a forma como Deus governa esse mundo através de autoridades. Nós sabemos também que as autoridades falham.
Portanto, a nossa esperança deve estar a respeito em uma pessoa apenas que exerce autoridade sobre o mundo todo, que é em Jesus Cristo. Respeitemos as autoridades, porém nossas esperanças devem estar postas em cima de alguém que é o líder de todos os líderes, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o governante de todos os governantes, Jesus Cristo. Essa figura que Lucas gostaria de deixar claro para Teófilo na sua narrativa. Nesse momento, Lucas vai explicar a respeito da autoridade de Jesus Cristo. E a autoridade de Jesus Cristo nós precisamos compreender, talvez nesse bate-papo nosso, nessa conversa, nessa mensagem, nessa pregação, o significado de autoridade. O que significa autoridade de fato? Já que a gente vive numa crise a respeito do significado de autoridades. Qual é a extensão desta autoridade de Jesus? E por fim, como nós nos beneficiamos desta autoridade que foi conferida a Jesus Cristo. Então, 3 pontos. Primeiro ponto, o que é autoridade? Segundo ponto, qual é a extensão desta autoridade de Jesus? Terceiro, como eu, você, nós, o mundo, nos beneficiamos da autoridade que Deus conferiu a Jesus Cristo. Se nós olharmos para os primeiros versos, nos primeiros versos de Lucas, nesta perícope, nesta nova narrativa a respeito do início do ministério de Jesus, ele vai dizer que Jesus estava ensinando com autoridade. E todos estavam maravilhados com isso. O que é a autoridade? A autoridade, de acordo com Hannah Arendt, eu sei que vocês estão cansados de ouvir, eu gosto de citá-la bastante, porque ela traz luz a alguns conhecimentos que talvez a gente deva aprender um pouco mais. Ela diz que é uma junção entre a palavra auctoritas, que significa autor de alguma coisa, que leva a pensar na figura de alguém que tenha poder. E por poder, nós devemos pensar em 2 palavrinhas que chama lexis e também praxis. Lexis significa que a medida das coisas que se fazem, que são feitas, elas não são vazias, elas não têm intenções ocultas. E por praxis, nós devemos entender que estas palavras ou estas medidas, elas são vividas, elas são praticadas. Praxis vem de prática. Então, quando nós pensamos em autoridade, nós pensamos em uma figura com poder, uma figura que não tem intenções ocultas, erradas, que não precisa exercer de forças brutais ou tiranas e que suas ações refletem as suas falas. Isto é um entendimento de autoridade. Talvez a gente possa pensar em alguém que tenha estudado, alguém que tenha vivido aquilo que estudou, e aí aquela pessoa toda cheia de sabedoria, naquele silêncio todo, ouvindo determinadas coisas, e de repente ela diz alguma coisa. E naquele momento há um reconhecimento que aquela pessoa, ela tem a autoridade no assunto. Por quê? Porque ela sabe, ela tem um conhecimento sobre aquilo lá e porque ela vive aquilo lá. E nós conferimos então audiência a essa pessoa. Quando nós falamos de Jesus com autoridade e naquele momento em que ele estava ensinando, as pessoas ficavam maravilhadas porque Jesus capturava a audiência do público. Ele não precisava de nenhum elemento de persuasão da ciência, embora a ciência não seja inimiga da fé, ciência e fé caminham juntos, a ciência é nada mais nada menos do que um atributo compartilhado de Deus chamado sabedoria, mas Jesus nesse momento não utilizava, e Paulo vai explicar isso, que o reino de Deus não é feito por palavras, mas sim poder, no capítulo 4 de 1 Coríntios, ele vai dizer coisas a respeito de um reino que é conferido por muito mais poder
E poder a gente precisa entender que são ações e práticas, e aí a gente precisa lembrar que Jesus estava cheio do Espírito Santo, Lucas vai narrar isso em seu batismo, e guiado pelo Espírito Santo venceu Satanás no deserto, que foi a mensagem da semana passada, e agora neste mesmo poder, que significa dunamis, no grego, que significa força, que significa majestade, a sabedoria, a própria presença de Deus estava em Cristo Jesus nos seus ensinamentos. Ele não utilizava de nenhum grau de eloquência, embora talvez Jesus fora eloquente, mas ele não se apoiava nisso, não se apoiava em determinados shows ou apresentações, era simplesmente porque o poder estava sobre ele, ele era essa figura dos céus, ele era o próprio Filho de Deus. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, o que é autoridade? Lembre-se disso, vem da palavra auctoritas, que vem de autor, que relembra a figura de alguém que tenha um determinado poder, e por poder a gente precisa lembrar a respeito de lexis, que são ações não vazias, que são palavras não vazias, são palavras vividas, e por praxis, que são práticas, pessoas que vivem aquilo que ensinam. Isso nos leva ao segundo ponto. Qual era a extensão da autoridade de Jesus? E neste ponto eu quero gastar mais tempo. Primeiro ponto, a extensão da autoridade de Jesus era sobre o conhecimento. Jesus estava ensinando a Bíblia. Jesus estava ensinando a Bíblia. Ele estava, não a Bíblia, mas utilizando dos livros dos profetas, porque a Bíblia, depois que ela fora escrita e depois pelos seus discípulos, enfim, Lucas, por exemplo, mas Jesus estava lá, ensinando a palavra de Deus. Havia sobre ele a autoridade sobre o conhecimento. A extensão da autoridade de Jesus era sobre o conhecimento, sobre a sabedoria. E isso significa logos, significa toda a ciência, todo o saber. Era sobre os demônios, e é isso a gente vai ver daqui a pouco, e também sobre as doenças. As extensões a extensão da autoridade divina sobre o conhecimento poderia ser visto na beleza da fala de Jesus, porque ele mesmo era as boas novas. A extensão da autoridade de Jesus poderia ser vista sobre o conhecimento, porque nele, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, havia vida. Não eram palavras mortas, sabe por quê? Porque ele era o verbo que se tornou carne. A extensão da autoridade de Jesus sobre o saber poderia ser visto porque o poder estava sobre ele, pois ele era a majestade, ele era o rei do reino. Quando Jesus fala sobre o conhecimento das boas novas do reino, ele é o próprio rei dizendo isto. Ele era a majestade, ele era o exaltado. Por isso que no conhecimento, nos ensinamentos de Jesus, as pessoas estavam maravilhadas, maravilhadas. Lucas vai mudar do conhecimento para agora sobre as entidades do mal. Por que ele está querendo dizer isso? Porque Jesus, ele é o Senhor de tudo e todas as coisas. Abraham Kuyper fala que na soberania das esferas que Satanás está debaixo do poder de Deus. Na semana passada eu citei Lutero dizendo que Satanás é um diabo de Deus, no sentido de que Satanás ele não tem nenhum tipo de liberdade, Satanás não tem e não pode ultrapassar nenhum desígnio divino. Calvino vai dizer que o demônio ele sabia a respeito de algumas coisas. Sobre a vida daquele homem, pois ele aprendeu a respeito daquele homem, talvez durante toda a vida. 2, o demônio sabe a respeito de Jesus, ele sabe disso. E nessa manifestação demoníaca, Calvino vai dizer que o que Satanás ou seus demônios queriam trazer àquelas pessoas
talvez fosse uma confusão de que havia um relacionamento, algum entendimento entre Cristo e o demônio, entre Cristo e Satanás, entre Cristo e o mal. E o terceiro ponto que Calvino vai dizer a respeito dessa manifestação era que Satanás, que os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo, que eles sabem quem é o poder, de quem é o poder, sabem quem é o Senhor sobre todas as coisas, e eles são submissos a Jesus, eles são submissos a Deus. Então veja o seguinte, naquele momento em que Satanás ele está utilizando daquele homem, as pessoas estavam olhando aquilo lá e talvez admirados por duas coisas. Primeiro, pelo poder que Jesus tinha a utilizar as seguintes palavras: cale-se e saia dele. Jesus não utiliza de nenhum elemento, não faz uma investigação a respeito de qual demônio era e vai vender isso na televisão. Jesus vai apenas utilizar do Santo Evangelho, conferindo apenas duas ordens: cale-se e saia dele. Imediatamente, Lucas vai deixar claro que nenhum ferimento ele causou ao homem. O demônio sai. O poder e a extensão do poder de Jesus sobre o mal. Nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos entender que não só o Senhor tem a sua autoridade sobre o conhecimento, mas também sobre o mal. Algumas coisas nós precisamos aprender, principalmente quando Paulo está explicando sobre essa batalha espiritual em Efésios 6. Primeiro, que o líder é Satanás. Nós temos demônios e Satanás. Satanás é o líder dos demônios. Ele é o líder. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E o nosso inimigo, ele é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra absolutamente pessoas e ninguém, mas é contra Satanás e seus demônios, que são milhares e espalhados por todo o mundo. O nosso inimigo, ele tenta o tempo todo enfraquecer a nossa fé. Ele tenta o tempo todo enfraquecer a nossa fé em Cristo Jesus. Essa é a luta de Satanás e seus demônios. Muitos acham que o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir, e interpretam isso de forma errada a respeito de João no capítulo 10, e não é sobre isso. Nós aprendemos na semana passada que o objetivo de Satanás com Jesus Cristo era outra coisa, não era destruir, era trazer alimento para Jesus, porque Jesus estava em jejum, e aí Satanás oferece o quê? Oferece pão para ele, fala lá, vai lá e faz um milagre. Satanás não estava lá para destruir Jesus, Satanás estava para impedir que Jesus morresse na cruz. Porque Satanás sabia que a morte de Jesus na cruz era o fim dele. Esse era o plano de Satanás. Muitas pessoas acham que Satanás só veio para trazer, e ele traz sim desordens a partir de coisas materiais, sociais, entre outras coisas. Não, o plano de Satanás com Jesus era oferecer reinos, era oferecer segurança, era oferecer sustento. Satanás pode trazer tentações e trazer influências na vida das pessoas, oferecendo aparentemente coisas boas. Porque se ele aparecesse como um monstro, nós saberíamos que era ele e a gente correria. Mas ele vai aparecer de uma forma sutil, de uma forma que vai enganar você por meio de ideologias, por exemplo. Por meio de afetos bonitos que a gente não sabe controlar quando a gente constitui ídolos, como, por exemplo, família, dinheiro, a sexualidade, como ideologias a respeito da política, como sentimentos de segurança, como sentimentos de paz. Todos os ídolos que nós conferimos, toda a fé que nós colocamos em cima desses ídolos que nós criamos, ali nós estamos vendo o trabalho de Satanás, que é tirar a sua fé
não tirar a sua fé, mas enfraquecer a sua fé e fazê-la alocar sobre outros objetos. Nós precisamos aprender a respeito destas táticas de Satanás. Precisamos entender que Satanás e seus demônios, eles são super-humanos, mas não são divinos. Que eles têm grande poder, mas não são onipotentes. Que eles exercem influência em grande escala, mas como diz em Mateus 12, 29, essas escalas são restritas. Nós precisamos compreender que Satanás e seus demônios vivem há milhares de anos, mas não são eternos. Nós precisamos entender que eles estão destinados a serem lançados no abismo, como diz Apocalipse 20, no verso 10. Nós precisamos compreender também que o nosso inimigo, ele tem aliados. Satanás não está sozinho, tem milhares de soldados, são chamados de demônios, e eles estão o tempo todo, como dizem Pedro, rugindo, tentando subtrair os crentes, os cristãos, da fé em Cristo Jesus, levando eles a um desânimo total e a não compreensão que existe um Deus incrível, zeloso, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para trazer salvação e esperança a este mundo. Nós precisamos compreender também que, por fim, essa é a parte mais importante quando nós olhamos para o mal, quando nós olhamos para Satanás, quando nós olhamos para os demônios, que eles estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Era isso que Lucas gostaria de ensinar a Teófilo. É essa a mensagem de Lucas para nós. Todos os demônios, todo o mal, Satanás, estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Não debaixo dos nossos pés, mas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Eles não têm nenhuma liberdade que não seja conferida por Jesus Cristo. Não esqueçam disso. Jesus, a extensão do poder de Jesus está sobre o saber, está sobre o mal e também está sobre o sofrimento. Agora, nessa mesma narrativa, Lucas vai dizer que Jesus, depois de ter expulsado Satanás, o demônio, do corpo daquele homem, Jesus vai sair da sinagoga e vai para a casa do seu amigo, do seu discípulo, chamado Pedro. A sogra de Pedro estava cheia de febre, uma febre alta. A autoridade de Jesus era vista pelos seus amigos. Por isso Pedro chegou para ele e falou: Jesus, cura minha sogra, por favor. Quando nós olhamos Pedro fazendo isso, mostra que Pedro reconhecia a autoridade de Jesus sobre as dores. Lembre que a febre naquela época era algo mortal. Não existia nenhum tipo de antitérmico, não existia nenhum tipo de remédio, a não ser aqueles caseiros que pudessem trazer algum tipo de alívio. Era uma doença mortal. E Lucas vai deixar claro, Lucas era médico, ele vai dizer o seguinte, que a sogra estava com uma febre alta. Febre alta, naquela época, significava próximo da morte. Se a sogra de Pedro estava próxima da morte, e Pedro olhando para Jesus, ele estava entendendo que Jesus tinha autoridade sobre a morte, para que a vida pudesse triunfar. E Jesus vai deixar isso claro depois, quando ele vence a morte, no terceiro dia, depois de ter sido crucificado. Pedro estava aprendendo isso lá, por causa da participação de Jesus na vida de Pedro. Temos uma autoridade que participa de nossas vidas. Temos uma autoridade que não é fria, que está sentada, governando e observando os homens à distância. Nós temos em Cristo Jesus uma autoridade que está dentro do quarto do nosso coração, observando e trazendo cura o tempo todo. A cura que Jesus confere significa esperança para nós. Esperança de curas físicas através da oração. Jesus estava impondo as mãos, curando e libertando as pessoas. Isso mostra um Deus que reconcilia, um Deus que quebra a maldição do pecado através da imposição das próprias mãos santas dele sobre o povo. Mostra um Deus que está próximo daqueles que estão passando por todas as dificuldades, uma autoridade que vive entre nós, que se torna tanta autoridade por se tornar tão humana, tão próximo, tão igual a nós. Podemos ter esperança, sim,
Podemos ter esperança nas orações por curas, mas sabemos que também tudo está de acordo com a soberana vontade de Deus. Nós podemos orar por cura, mas nós sabemos que seja a vontade de Deus deve ser feita. Minha dica, o meu conselho para vocês, irmãos. Se vocês estão passando por alguma dificuldade, enfrentando alguma luta na sua enfermidade, ore mesmo. Mas leve ao médico e dentro dos melhores médicos, dentro das suas possibilidades. Porque esse mesmo Deus que responde através de uma forma mística é o mesmo Deus que responde através do conhecimento, utilizando as mãos dos nossos médicos que têm lutado, por exemplo, neste país, no meio de uma saúde que tem, às vezes, vivido numa escassez tão grande, mas Deus tem operado milagres por meio de pessoas assim. Então façam isso se vocês estão lutando. Mas outras coisas que eu gostaria de deixar para vocês, para que nós pudéssemos refletir sobre as doenças, sobre as dores, sobre o mal que nos assola, sobre o sofrimento. Tomem cuidado, Simone Weil vai escrever sobre o amor de Deus e a aflição, e ela deixa algumas dicas que talvez a gente poderia seguir. Ela diz o seguinte: tome cuidado com o isolamento. As doenças, as dores e os sofrimentos podem nos levar ao isolacionismo, a viver separados de Deus, longe de Deus, como se fosse possível, mas não, Deus é aquele que busca o enfermo, isolado das pessoas. Cuidado com o isolamento quando você estiver sofrendo. Segundo, cuidado com a autoabsorção. Absorver isso como se fosse algo que você realmente merecesse, como se fosse algo que você pudesse, que você tivesse de viver com isso. Cuidado com essa absorção errônea da dor. Cuidado, porque ela é passageira. Haverá um dia em que as dores não existirão mais no mundo. Terceiro, cuidado com o sentimento de vergonha e de condenação. Se você está passando por algum tipo de luta, com algum tipo de enfermidade, não deixe que a vergonha e a condenação dirijam os seus afetos. Cuidado para que elas não triunfem nisso. Cuidado, porque o sofrimento ele pode se tornar uma armadilha muito grande, pegando isso e se condenando o tempo todo. Cuidado com isso. Uma quarta armadilha que ela deixa clara neste livro, que nós precisamos ter cuidado, é com o sentimento da raiva. Nós podemos sentir raiva, a raiva de Deus, porque a raiva deriva da frustração. Nós achamos que o tempo todo nós somos imunes a tudo, a todas as coisas, mas nós somos falhos, nós somos passageiros, nós somos efêmeros e nós não somos imunes a todas as coisas. Nós sucumbimos a certas dores. Tome cuidado para você não ficar com raiva de Deus, com raiva de si mesmo, com raiva da vida. Cuidado com a raiva. Cuidado com essas frustrações, porque a gente coloca a esperança num certo vigor de nossas vidas, achando que a gente vai ser eterno para aqui, agora, embora nós temos a promessa de vida eterna, mas nós esquecemos que os nossos corpos adoecem, nós esquecemos que nós envelhecemos. Cuidado com esse pensamento a respeito da síndrome de Peter Pan, que é achar que a gente vai ser adolescente, ter força para o resto da vida. Envelhecer com sabedoria, entender as nossas limitações, isso faz com que a gente saiba que Deus cuida de nós o tempo todo e que a gente não precisa viver tentando nesta vida que a gente sabe que é passageira. Quinto, finalmente ela termina com isso daqui. Cuidado para não se tornar cúmplice da sua dor. Cuidado para não tornar cúmplice da sua dor. Quando Jesus mostra a sua autoridade sobre a dor, ele está dizendo que a dor tem um fim. Está dizendo que o sofrimento não é eterno. A dor pode ser doce e viciante. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quando nós entendemos isso, a autoridade de Jesus sobre as dores, nós começamos a compreender que a gente pode ter esperança de saber que tudo isso é passageiro. Por fim, não esqueça, o primeiro ponto que é a autoridade, o segundo ponto que nós dizemos a extensão da autoridade de Jesus, o terceiro ponto, qual é o benefício que nós temos
a respeito desta autoridade de Jesus. Lembrem-se que vocês são embaixadores. O que significa ser embaixadores de Cristo? Significa que nós abrimos mão dos nossos interesses por causa da autoridade de alguém, por causa de saber que nós não pertencemos ao mundo que nós vivemos. É isso que o embaixador é, não é? O embaixador é aquela pessoa que está em outro país representando o país de origem. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos neste mundo representando o reino dos céus. Nós somos embaixadores. Se somos embaixadores, não são os nossos direitos, não são as nossas leis que nós devemos colocar como um arrimo de nossas vidas. Se somos embaixadores, nós estamos debaixo da autoridade do país ou do mundo ou do lugar da onde a gente veio ou da onde a gente pertence, o reino dos céus. Se somos embaixadores, nós somos representantes desta autoridade. Nós estamos debaixo dela. Sabe o que acontece quando nós compreendemos isso? Nós encontramos descanso nas palavras. Nós encontramos a possibilidade de continuar lutando contra um mal. Por fim, sabe o que acontece quando nós compreendemos o significado da autoridade? Quando nós compreendemos a extensão da autoridade sobre o conhecimento, sobre Satanás e seus demônios, sobre as doenças, as dores, sobre o mal deste mundo. Quando nós compreendemos tudo isso, nós entendemos também que somos embaixadores do reino de Deus, que estamos debaixo dessa autoridade, nos leva a viver essa vida com esperança. Esperança. Era esse o recado de Lucas a Teófilo, para que ele pudesse entender a autoridade de Cristo, para que ele pudesse viver com uma vida de esperança. Se vocês, então, compreenderem a autoridade de Cristo neste mundo e que vocês estão debaixo desta autoridade, vocês têm uma vida segura, uma vida protegida, uma vida de alegria, uma vida de esperança. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor nos confere, debaixo da autoridade de Cristo, a possibilidade de continuar lutando neste mundo. Não por causa do nosso poder, mas por causa do poder de Cristo Jesus sobre tudo e todas as coisas. Ajudem aqueles que estão fracos, aqueles que perderam a esperança nas batalhas. Ajudem eles a compreenderem que a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus majestoso e governante sobre todo este mundo, para que eles possam ter as suas saúdes, quer sejam espirituais, físicas e emocionais, recuperadas. É no nome de Jesus que nós oramos e dizemos, concordando, debaixo da sua autoridade. Amém. Assim seja. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Vivam debaixo dessa autoridade. Essa autoridade é uma autoridade que confere liberdade, não é uma autoridade tirana, é uma autoridade que confere paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a presença poderosa, consoladora, inspiradora do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, no nome de Jesus, aquele que é Senhor sobre tudo e todas as coisas. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso
és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, Jesus, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes. E se você tem nos acompanhado e deseja colaborar conosco, aqui tem algumas informações de como você pode fazer isso. Nós queremos levar o Evangelho um pouco mais adiante e nós desejamos que você se torne um coparticipante do avanço do reino. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.